Olá, pessoal do grupo dos clãs, né? E também dos primos, né? Saudade aí dos primos. Precisamos se visitar mais, né? Alguns primos aqui a gente tá mais junto aí. Mas o nosso grupo, eu acho que é muito legal, embora que eu acho que os primos precisavam compartilhar um pouco mais. Tem uns grupos, tem uns primos aí que só vamos saber quando tá no grupo, com um dia que ele sair. Falar, saiu fulano. Aí eu falar, nem sabia que tava aí. Vamos lá, vamos falar. E também alguns grupos de amigos, um outro aí que eu compartilhei, e eu vou mandar esse vídeo também, tá ok? Estou fazendo esse vídeo em razão, hoje é dia 30 de outubro, já no período da tarde, estou aqui no rancho ainda, nem almocei, embora tenha essa barriguinha, podia ter falado que tinha almoçado bastante, mas não almocei ainda. Estou fazendo esse vídeo em razão do seguinte, no dia 4 de outubro, para ser mais específico, eu comecei a escrever nesses grupos, postando algumas matérias, vídeo, escrevendo algumas coisas. E eu fiz isso porque eu tinha esse desejo no meu coração, sentia essa necessidade e tomei essa liberdade de escrever. Até talvez incomodando alguns, né, no período, escrevia normalmente no período da manhã e da tarde, para não ser muito chato, pode que eu acho que eu postei bastante, mas eu postava, eu acho que nenhuma delas que eu postei, eu procuro muito, às vezes, ver, para não postar fake news e assim por diante. Quem me conhece sabe, eu nunca fui uma pessoa partidária, ou eu sempre procurei ser neutro nessa questão de partido, até porque eu nunca fui cabo eleitoral, nunca fui político, nunca fui filiado a partido nenhum, mas sempre procurei votar com muita coerência, com base nisso eu sempre procurava olhar o histórico do candidato, o seu passado, os seus projetos de governo, e também o seu caráter e a sua idoneidade, e baseado nisso eu votava independente do partido A, ou B ou C. E continuo pensando da mesma forma. E eu comecei a postar, e peço desculpas se eu ofendi você, talvez você tenha uma decisão já tomada pelo seu candidato a presidente. Não foi essa a minha intenção. Muito menos também de nós criar alguma intriga. Pelo contrário, eu entendo assim que pessoas maduras e inteligentes, elas trocam informações para que surjam novas ideias novas. Essa é a ideia. Essa foi a minha intenção. E eu fiz isso porque eu tinha isso no meu coração. Eu também vejo que nós estamos vivendo um momento que é único, questão de presidente. Tá? E eu até coloquei lá no grupo, nas minhas escritas, no primeiro dia, falando assim, olha, talvez você não queira compartilhar no grupo as tuas ideias, quiser trocar uma ideia comigo, para a gente conversar, não que eu entenda mais do que qualquer um. Talvez pelo contrário, politicamente sou uma pessoa bastante leiga, mas eu acompanho bastante mesmo. Então, fui postando e escrevendo e dizendo, vamos trocar uma ideia, talvez no privado. E até fiquei bastante feliz nesse percorrer, desse período aí, né? Até no grupo dos primos aí, teve alguém que me ligou um dia, daí eu ainda fiquei preocupado, falei, será que eu vou receber um xingão? E aí, essa pessoa disse, olha, primo, você que está escrevendo essas coisas, é você mesmo? Você está... Não, eu escrevendo, escrever é eu, mas essas matérias, vídeo. E essa pessoa disse, olha, eu no segundo turno, no primeiro turno não votei no Bolsonaro, no segundo turno eu decidi, vendo, observando isso aí, eu vou votar no Bolsonaro. Parabéns aí, tá? Esse primo desse grupo dos primos que falou comigo, eu não vou compartilhar aqui, talvez ela queira falar, ela fale. Do grupo da família também, teve alguém da família, um dia nós tivemos a oportunidade de conversar, trocamos ideia, conversamos, essa pessoa disse, olha, tô com o Bolsonaro. Tá ok, gente? E aí, alguns amigos também, aí eu procuro ser muito neutro a questão por causa do trabalho aqui da empresa, meus funcionários também, a gente respeita. Nós precisamos respeitar a opinião contrária, a ideia contrária. Isso é normal, precisamos respeitar. E até porque eu preciso de todos os clientes aqui, nossos amigos. E não podemos perder amigo, ninguém da família, cliente, por causa de política. Mas a gente precisa, e eu senti isso no meu coração de estar compartilhando, então assim eu fiz, e peço desculpa se eu ofendi mais uma vez, pedindo desculpa para alguém dos grupos, tá ok, gente? Então, fiz isso, com essa intenção de colaborar alguma coisa, porque eu vejo que nós não estamos vivendo um momento qualquer, politicamente falando. Eu dizia lá, você tem um entendimento do que é um governo de esquerda, de direita, um governo socialista, comunista,
um governo da direita, capitalista, conservador. Você sabe a diferença? Tem? Nós vivemos momentos, gente, olha, presta atenção, que se fala muito, por exemplo, o governo da esquerda usando a plataforma dos alimentos, que é o salvador da pátria dos pobres, jogando os pobres contra os ricos, os pretos contra os brancos, os patrões contra os empregados, os do sul contra os do norte. Isso aí é uma prática de fazer política, do jogar um contra o outro. Sempre levar boas, novas ideias, projetos. E aí, uma política está sendo feita em cima disso aí, comida barata. O momento que nós estamos vivendo no mundo é diferente com o tempo atrás. Eu sei que o custo de vida elevou-se bastante devido à crise da pandemia. No mundo inteiro os alimentos subiram demais. Inclusive tem países que não têm alimento. Além de ser caro, as pessoas às vezes sem dinheiro poder comprar e não tem. O Brasil, graças a Deus, graças ao nosso agro, tem alimento, não faltou nada. Graças a eles. Tá caro, mas tá no mundo todo. E aí nós temos vamos dizer assim, essa oferta que esse governo vai trazer comida barata, vai trazer alegria para todo mundo. Gente, isso é uma campanha, isso é uma promessa muito barata. Isso não funciona, não é assim que funciona. Alguém vai pagar o preço. E os pobres, eu vejo que o governo realmente tem que ajudar os mais necessitados. Eu vejo que o nosso governo atual, o presidente Bolsonaro, está fazendo isso. Aumentou muito mais do que pagava antes. Uma Bolsa Família, uma ajuda para as famílias, uma ajuda real. E não somente o dinheiro, mas o Vale Gás, tantas outras coisas, ajudando. As pessoas hoje no Brasil, talvez dizer está passando fome, é meio complicado, talvez está faltando alguma coisa. Então, acho que a gente precisa de um projeto muito mais. O povo vai ser feliz, vai comer carne, vai beber cerveja, vai comer, vai comprar barato. Gente, olha, isso é uma das coisas. Por exemplo, eu me lembro, assim, de um tempo atrás, eu ligava o Jornal Nacional, dias e meses e mais meses. A notícia principal, aquela figura não sai da minha cabeça, aqueles dutos saindo dinheiro, corrupção, mais corrupção, um governo que saqueou a nossa nação, saqueou a Petrobras, os Correios, os bancos estatais, o BNDES. Gente, e agora voltar a acreditar numa pessoa dessa, não dá. Uma vez eu disse lá no início, quando eu comecei a postar, uma vez eu acreditei no Lula, eu votei uma vez nele. Mas, gente, ver tudo isso e dizer que ele é a vítima, a ponto de vezes ele dizer que Jesus Cristo também foi vítima de perseguição, assim ele também é. Todos os seus ministros, gente, tá uma lista, ninguém se fugiu, todo mundo foi vítima. Tudo foi errado. Não dá, né, gente? Tem hora que a gente tem que dar uma virada, olhar as coisas e falar, gente. E aí nós temos hoje um presidente que a gente não vê falar de corrupção. Ah, fala lá, compraram tantos imóveis. Gente, tem gente da tua família se tu reunir teus filhos, nora, genro, lá o sogro, a sogra, até os avôs que tá na questão do Bolsonaro, talvez você comprou até muito mais que eles. Isso eu acho que não tem nada a ver, tem que comprar mesmo. Talvez uma família aí do nosso daí, eu acredito até dos amigos, talvez compraram muito mais do que a família Bolsonaro. 30 anos! Em 30 anos compraram 51 imóveis. Toda a lista. Inclusive até de ex, mulher, pai, tá, aquele rolo todo. Deu 51. Que coisa, né? Um governo que fala a verdade, a gente vê nele. Eu não sou partidário. E às vezes não concordo com tudo que o Bolsonaro fala, mas é um cara que fala a verdade. Você prefere uma pessoa que fala a verdade, e às vezes é meio grosso, tipo foi Pedro, o apóstolo Pedro, puxou até de uma espada e deu lá no cara que vieram ali prender Jesus? Ou um cara que fala manso, que fica só no somebody love, vendendo terreno na lua, promessa que foi tipo Judas, que traiu Jesus? Então não tem, gente, não tem, as coisas têm que ser mais real. Eu acredito no governo Bolsonaro, eu acredito no governo da direita, um governo que é contra
que é contra a ideologia de gênero. Nós sofremos um tempo atrás, quanto foi lutado para tirar aqueles livrinhos da ideologia de gênero, ensinando as crianças como fazer sexo, escolher poder ter o direito a escolher o sexo nas escolas, ser educado nas escolas. Eu acredito no governo Bolsonaro que ele é contra o aborto, ele é contra as drogas, ele é contra o desarmamento, ele é contra a questão também da legalização ou da questão da mídia. Querem calar as pessoas, não pode mais falar quem é contra o sistema. Um exemplo, nós vemos aí, Bolsonaro, todo mundo é contra ele, a Rede Globo, os banqueiros. Sabe por que os banqueiros são contra o Bolsonaro? Né? Só os pobres. Já que ele é o pai dos pobres, por que os banqueiros são? Por que você acha que a Globo é contra? Por que você acha que a maioria desses artistas, podres de dinheiro, que receberam todo o verba, milhões por ano da Lei Rouanet, são contra o Bolsonaro? Você já pensou nisso? Por que os prisioneiros, presídios, são tudo ali, os traficantes, são favores a Lula? Por que será? É ideologia, é o que eles defendem. Dá mais direito ao bandido do que aquele que é o trabalhador. A polícia está sempre errada, bandido está certo, é a vítima da sociedade. Essa ideologia não dá certo em lugar nenhum, gente. O nosso país não está mais em condições de sofrer mais um colapso, mais uma corrupção generalizada do PT. Não dá mais. Estamos se recuperando. E olha, gente, a economia, eu acho que ainda é uma segunda instância, mas os princípios, os valores da família, a esquerda, com esses princípios que eu falei antes, nós vamos numa decadência de princípios, valores, ética e moral, familiar, como nunca visto. Está aí, os países, todo dia está sendo citado, mostrado. E não adianta, o Lula agora está negando que ele é contra aborto, que ele é contra as drogas, sobre a ideologia de gênero, também é contra. A questão da mídia, que ele não é contra, que ele não vai botar os padres, os pastores no devido lugar. Não, está tudo certo. Até carta ele fez para os evangélicos. Mentira. Quem conhece a sua história, acompanhou matérias, vídeos, está tudo aí. Agora, a última hora, né? Se disfarça, o camaleão, para ganhar voto, enganar o povo e ser eleito. Depois ele vai fazer o que ele ajudou os governos da esquerda aqui do lado, da América do Sul. A maioria estão aí padecendo. Uma lástima, uma vergonha. E esse será o nosso caminho, se a gente cair para lá. Mas eu creio muito que Deus vai abençoar e nós não vamos ter um regime da esquerda. Não vamos ter. Para o bem da nação. Eu estranhei bastante vendo, inclusive, por exemplo, presidente de várias cooperativas grandes da nossa região aqui. Da nossa região, e eu creio que seja a realidade do Paraná, aí afora, se colocando, pronunciando, preocupadíssimo, se o governo Lula ganhar. E aí? Eles não são partidários, eles não estão nem aí. Qual é nós não estamos, como era uma vez, né? Muito PMDB, PFL, Santa Helena era o pé roxo com os pescoços, não era isso? Brigar pro partido que... Olha, era o partido. Mas qual é o partido do Bolsonaro? Se alguém briga pelo Bolsonaro é pelas suas políticas, pelos seus projetos, familiar, econômico, moral. É isso. E esses caras estão falando. E assim tantos outros. Pense nisso. De que lado, o que você está defendendo? Não defenda por defender. Procure saber. Procure dar uma olhadinha nas matérias de algumas pessoas que você talvez dá um crédito. Puxa, o cara está falando isso aí. Ó. Será que é verdade? Será que esse vídeo aqui que eu recebi é fake news, é verdade, é mentira? Procure saber. Peça a Deus uma direção. E vamos votar certo amanhã. E que Deus nos abençoe, ok? E obrigado aí, você que assistiu esse vídeo, um pouco longo, né? Fica meu abraço, que Deus nos abençoe. Semana que vem inicia um novo mês, um novo tempo. E que vença aquele que seja da vontade de Deus. Deus não vota,
mas eu sei que Deus pode inclinar o coração do homem. Eu conquistei alguns votos de uma maneira tão simples. Talvez você consiga mais 1, 2 para o Bolsonaro e até amanhã. Ou quem sabe você está balançando. Vote em Bolsonaro. Esse é o melhor para o Brasil, melhor para você, melhor para tua família, para os teus netos, para as gerações que virão depois, daqui 30 anos, 40 anos. Talvez é eles que vão ser os maiores, certamente os maiores beneficiados. Eu e você, depende, já estamos indo. Mas essas ideologias perigosíssimas, arrasadoras de famílias, de valores, poderá ser trágico na vida dos nossos filhos e dos nossos netos. Acredite nisso, pode acreditar. Ok, gente, um grande abraço!